Hoje eu vou para a segunda mensagem com o tema Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Já pedindo a você para expressar, guardar esse tema, porque o tema da mensagem, na verdade, é uma resposta de Deus para você. E se você pode, que está nas redes sociais, digite aí o tema para que outras pessoas, ao chegar na live, já saiba qual o tema e você fixe melhor essa expressão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz a palavra de Deus: no que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Repito, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu vou lhe dar daqui a pouco alguns pontos. Eu poderia chamar de alguns passos bíblicos para que você coloque em prática e assim você caminhe para restaurar a comunhão com alguma pessoa ou com um grupo de pessoas. Eu vou pontuar isso lhe dando esses conselhos bíblicos, mas antes eu preciso deixar algumas considerações bem claras aqui. Primeiro, lhe perguntar. Não responda. Se você quer responder aí nas redes sociais, fique à vontade. Mas eu quero saber com quem você está precisando restaurar o seu relacionamento. Talvez algumas pessoas tenham assim, não, pastor, acho que com ninguém, graças a Deus está tudo bem. Talvez você já desperte, já venha o nome da pessoa, a situação, talvez esteja muito fresquinho na sua mente, né? Porque talvez você teve um conflito recentemente. Algumas pessoas não percebem que precisam restaurar os conflitos ou os relacionamentos, não é porque não tem problema, é porque o coração está tão duro, o coração está tão insensível que parece um trator, passando por cima de todo mundo, sabe? Sendo indelicado com as pessoas, só pensando em si e nem sente mais nada, não tem nem mais remorso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque lá em Provérbios a palavra do Senhor diz que o Senhor quebra o coração de pedra sem que haja conserto. Eu peço misericórdia porque eu posso estar com esse coração de pedra e peço misericórdia a Deus que o Senhor me trate, se for o caso, que nós possamos ter a sensibilidade de olhar para o nosso irmão. E aí vai a primeira consideração, antes de eu pontuar alguns passos para a gente restaurar os nossos relacionamentos. A primeira consideração que eu quero deixar bem clara aqui é que a nossa vida consiste em servir os outros. Essa expressão ela é tão profunda que merecia uma mensagem só falando sobre a bênção que há no servir as pessoas. Isso daqui não é aquelas mensagens, sabe? Às vezes eu escuto mensagem que parece que é mais um romance, um mar de rosas, tal, e a pessoa tem que amar, e as pessoas ficam, até homem, falando com outro homem, eu te amo. Quem faz aí, problema seu. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu acho meio estranho, sabe? Acho que é por causa da minha cultura, né, do interior. Tem algumas pessoas evangélicas, né, que tem esse costume. Eu não, assim, eu só acho estranho. É mais uma questão cultural. Isso é saudável, pode ser saudável, mas eu acho meio estranho um homem estar dizendo, eu te amo, não sei o quê. E aí a gente fica naquela mensagem, mostrando, você tem que servir ao seu irmão, você tem que amar, não sei o quê. Me parece que não traz para o dia a dia.
sabendo que existem as dificuldades, que existem os conflitos, que os conflitos nem sempre são ruins, mas que de fato a gente não pode correr, achando ou não achando. A gente precisa entender que Deus nos constituiu, Deus nos montou e disse assim, ó, o caminho que você tem que seguir é esse. E esse caminho que você tem que seguir, você precisa servir as pessoas. E servir as pessoas é amar, irmãos. Não tem para onde a gente correr. Então, a primeira consideração, dizendo que sempre vale a pena restaurar os relacionamentos é que a nossa vida consiste em servir os outros. Servir os outros é amar. Como é que eu vou servir as pessoas se eu começo a descartar os meus relacionamentos? Simplesmente eu tenho um problema e descanteio a pessoa. E aí, daqui a pouco, a gente fica traumatizado. A gente fica se fechando. A gente não quer conhecer novas pessoas. A gente não quer se lançar. A gente não quer ouvir as pessoas porque a gente já sofreu tanto. E a gente começa a recuar. Isso não é uma obra sadia. Este negócio não vem de Deus. Isso é uma arma do diabo. Certa vez eu falei isso aqui, explorei bem isso ontem. O apóstolo Paulo ele ficou envergonhado com a igreja de Coríntio. E Paulo ele diz que os irmãos estão agindo de maneira errada, porque eles estão fazendo grupinhos dentro da igreja. Você foi chamado para servir. E se você não está servindo, eu vou ser um pouquinho duro aqui. Segure aí. Se você não está servindo é porque você ainda não alcançou a maturidade cristã. Você ainda é um menino na fé. Você pode ter 1000 anos de crente. Se você se resguardou a ponto de se blindar e não confiar mais que as pessoas podem mudar, que você tem a capacidade, que Deus te colocou numa situação muito mais elevada, espiritualmente falando, numa situação muito mais favorável, e você se diminui ao ponto de estar se degradando com as pessoas que lhe contrariaram, que trouxeram algum prejuízo, eu vou dizer a você, você não atingiu a maturidade. E isso na nossa vida natural é muito ruim a gente ouvir alguém. Imagine sua esposa dizer assim para você, seu esposo, você está agindo como uma criança. Ninguém quer ouvir isso. Imagine o seu patrão dizendo, fulano, você está agindo como uma criança. Eu não sei para as mulheres, mas para os homens isso é uma palavra pesada. Homem nenhum, com seu sentimento de liderar, de autoridade, de chefe do lar, quer ouvir um negócio desse, como um menino pronto. Espiritualmente, quando nós não estamos servindo as pessoas e todo momento envolvido em situações, em picuinha, em essas coisinhas, é porque você não cresceu espiritualmente. E você precisa ouvir isto. Você precisa valorizar as pessoas e amar as pessoas do jeito que elas são, sabendo que você também tem seus problemas. Mas, pastor, tem pessoas que são insuportáveis. Eu concordo com você, tem pessoas que são insuportáveis. Pastor, tem pessoas que são difíceis. Eu concordo com você que tem pessoas que são difíceis. Pastor, tem gente que quando chega perto de mim, eu já sei que parece que traz um negócio ruim. Eu também sinto isso às vezes. Mas não tira a bênção que há na comunhão, na relação com as pessoas. E Paulo está envergonhado agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, dizendo: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver as questões entre os irmãos? Vocês estão indo para a justiça comum, brigar lá, contender, porque vocês não alcançaram
o discernimento que vocês precisam servir uns aos outros. Eu quero deixar também a terceira consideração aqui para a gente avançar nessa mensagem com o tema sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Você que chega agora, liga o rádio, tá na live, compartilha. Pastor, mas eu peguei a mensagem agora, você vai entender, porque Deus fala, Deus fala, Deus fala, aleluia. A terceira consideração que eu deixo bem claro aqui é que muito se fala de paz. E a gente vem para aquele romance novamente. Até a gente fala muito de paz, né? A paz do Senhor, meu amado. Aquela coisa romântica, aquela coisa que quando não tem vida fica até feio, né? Pessoa se esforçando para mostrar que tem caridade, se esforçando para mostrar que é sensível, mas é só capa, fica feio, né? Mas tudo bem, falamos de paz, mas se você quer ser abençoado, quem quer ser abençoado, dá um sinal, um amém aí, dá um sinal de vida. Quer ser abençoado por Deus, seja reconhecido no mundo espiritual como alguém que não só ama a paz e dá a paz, mas que luta pela paz. Por favor, você que está comigo nas redes sociais, você que está pelo rádio, quem está pelo rádio, se puder, fale em voz alta aí. Eu preciso lutar pela paz. Você que está nas redes sociais, digita aí. Eu preciso lutar pela paz. Ou eu luto pela paz, se você luta. Faça força, se vire. Mas as pessoas que simplesmente amam a paz, que vivem a máscara, ou não tiram as máscaras diante de Deus e fica nessa conversa, nesse lenga-lenga de paz, de amor, de eu te amo, e não é algo que vem da essência, essas pessoas simplesmente ficam excluídos de serem identificados por Deus como um filho pacificador. Mateus 5,9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz. Olha que coisa linda. Trabalhar pela paz. Deus as tratará como seus filhos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, não caia nesta de viver como os fariseus, apenas de palavras, mas que você de fato lute. Quando eu falo de paz, quando eu falo de servir aos outros, eu não estou falando de subserviência. Deixa eu avançar aqui. Eu não estou falando de você ser um bago de jaca mole. Tá bom, não sei o quê. Não é você ficar evitando problema. Ai, meu Deus, fulano não vai gostar. Eu não vou falar, porque vai ter problema. Fingindo que existe uma comunhão, mas na verdade você está se acovardando. Escuta o que eu vou lhe dizer. Às vezes é necessário o conflito. Às vezes é necessário. Jesus, muitas vezes, o príncipe da paz, ele estimulou o conflito de ideias. Jesus não teve medo, mesmo sendo o príncipe da paz, Jesus não teve medo de problema, Jesus não teve medo de conflitos, como eu estou dizendo aqui, em determinada ocasião. Ele até provocou, eu repito. Porque tem muitas pessoas que vivem, não, pastor, não quero problema, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, falta vida. Quando eu digo falta vida, é falta de disposição para você se posicionar na sua posição de servo de Deus, e aí fica e as pessoas montam em você, as pessoas fazem o que querem com você. Isso não é lutar pela paz. Quando tiver conflito, e tem sempre conflito, saiba que o que Deus quer de você é um coração aberto para reconciliação, um coração limpo, sem ódio de ninguém, sem querer destratar e destruir ninguém. É diferente. Lute pela paz. Eu vou lutar pela paz. Você será reconhecido por Deus como filho
Que coisa linda, irmãos. É diante dessa palavra que às vezes a gente vê que precisa melhorar mesmo. É diante dessa palavra que eu estou aqui falando e parece que vem um filme na minha mente em situações que eu não cumpri e preciso melhorar nessa palavra. Eu não estou aqui como, não. Deus está falando comigo através dessa palavra. Então, a partir de agora, eu quero muito a sua atenção, pedindo a você que compartilha, você que está nas redes sociais, você que está pelo rádio. Eu espero que a transmissão esteja boa e que outras pessoas, além de você, estejam também ouvindo essa palavra nesta manhã. Mas, pastor, eu tenho um problema aqui, um problema antigo, um problema recente, e eu queria, pastor, saber como é que eu faço para, já que o senhor falou da importância da gente viver em comunhão com as pessoas, da gente se firmar, às vezes até provocar um conflito, mas ter o coração limpo, o coração ajudador, o coração perdoador. Mas, pastor, como é? Porque eu não sei, pastor, como é que eu vou chegar, como é que vai fazer? Eu tenho ainda, não sei se vale a pena. Como assim, pastor? Olha, eu vou lhe dar alguns passos e talvez não dê para a gente concluir hoje, a gente conclui em outra oportunidade. Desculpa. Mas eu quero lhe dar alguns conselhos bíblicos para que você vença esse negócio que, eu repito, isso é uma chama de maldição na sua vida. Eu vou repetir. Isso é uma chama de maldição na sua vida. Essa mágoa, esse ressentimento, esse relacionamento rompido, eu vou repetir. Não desligue o rádio não, nem corra daqui não. Isso é uma chama de maldição para a sua vida. Primeiro conselho que eu lhe dou é: fale com Deus antes de você procurar a pessoa. Converse com Deus, ore antes de falar com qualquer pessoa, até mesmo sobre o problema com um terceiro. Fale com Deus. Conte a Deus como se deu o problema. Se for o caso, reconheça sua parte nesse conflito. Não fique por aí murmurando, não, querendo denegrir a pessoa, não. Não fique por aí pelos cantos. Não fique agindo como um menino, não. Não vou, não quero, não tô, não participo, não sei o quê. E infelizmente, irmão, aqui pra gente, viu, isso é vergonhoso, não diga a ninguém não. Só pra mim e pra você. Tem líderes cristãos, pessoas conhecidas que agem com os outros, evitando, um dando as costas pro outro, um não senta no mesmo ambiente do outro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso não é nem coisa de homem. Não estou nem falando de homem de Deus. Isso não é nem coisa de homem. Porque homem olha para o outro no olho do outro. Isso não é nem coisa de homem. Homem que é homem. Homem que lá do meu interior. Homem que é homem não faz isso. Quanto mais homem de Deus. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se você primeiro falar com Deus, antes de estar murmurando, estar falando besteira por aí e estar agindo como uma criança, ou Deus muda a pessoa, ou Deus muda o seu coração. Uma coisa é certa. Uma dessas coisas acontece. O fato, irmãos, é que se a gente orasse mais pelos nossos relacionamentos, as coisas não seriam tão difíceis assim. A gente precisa entender que a oração, às vezes a gente quer orar, querendo mostrar a Deus que a gente é um santinho, um perfeitinho, não. Faça feito Davi. Davi escreveu os salmos dizendo: eu sou um homem miserável, chorando, se lamentando. Use a oração para isso. Use a oração para você desabafar. Agora fica desabafando aí nos corredores, fica desabafando aí com outras pessoas, mostrando suas frustrações.
Fale com Deus como Davi fazia nos Salmos. Deus nunca vai ficar chateado com você, triste, porque você está falando a verdade, não. A oração é para isso, é para a gente organizar a nossa vida espiritual. Quando a gente vai olhar, irmãos, a raiz dos conflitos, a gente vai perceber que os conflitos nascem justamente das necessidades não satisfeitas. Isto é, eu espero uma coisa de você, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma visão sobre você e você não me satisfaz, você não atende às minhas expectativas. Se você perceber, aí está a raiz de todo o conflito. São expectativas não atendidas. Agora vamos aqui conversar do jeito que as coisas funcionam na nossa vida. Não é com enrolação, nem passando aqui flores nas coisas. Veja bem. Tem coisas, irmãos, que a gente espera do outro que só Deus pode fazer. Tem expectativas que a gente cria das pessoas que só Deus pode atender. E quando a gente tem essas expectativas que nenhum ser humano pode atender, a gente fica decepcionado. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pare de ficar fantasiando as coisas. Parem de ficar achando que se você mudar de igreja, você vai encontrar uma igreja tão boa. Pare de ficar pensando que se você trocar de marido, você vai encontrar um marido tão bom. Pare de ficar achando que agora essa amizade, essa pessoa que Deus colocou na sua vida é uma pessoa tão. Isso é falta de maturidade. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Os problemas vão existir aqui em outro canto. Se você não tiver firmeza, equilíbrio para tratar as coisas, você vai ficar embolando por um lado, embolando por outro, e às vezes vai se complicar mais ainda. O apóstolo Tiago, ele deixa bem claro que boa parte dos conflitos vem por falta de oração. Então, eu convido você hoje para orar mais pelos seus relacionamentos. Coloca esse povo aí do seu trabalho debaixo dos teus joelhos. Coloca esse povo aí da sua igreja debaixo dos seus joelhos. Coloca teu filho, teu esposo, teus familiares. Família é sagrada. Mas família tem umas coisinhas que só Jesus na causa. É ou não é? Pelo menos a minha tem. É umas coisinhazinha que a gente tem que saber tratar. Porque dá vontade de mandar, às vezes, tomar banho na praia de Timbaúba. Com todo respeito aos irmãos de Timbaúba. Se chegar aí, mande um pouquinho mais para frente para ver se encontra uma praia, pelo menos em Macaparana. Mas você sabe o que eu estou falando. Tem umas coisinhas que, como diz no popular, encabula qualquer um. Mas é família. É sagrado. É assim ou não é? Aí, voltamos para cá. Eu estou dizendo, você que chegou agora, o tema dessa mensagem é: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E a gente está dando o primeiro passo aqui, como a gente faz. Eu estou dizendo que você precisa primeiro orar, falar com Deus antes de falar das pessoas. Você precisa ter maturidade para enfrentar as coisas, não estar pelo canto, murmurando, desconfiado.
não tem coragem de enfrentar a pessoa, fica denegrindo a imagem do outro. Isso não é coisa de homem não, rapaz. Eu estou dizendo aqui que se a gente orasse mais pelas nossas relações, as coisas seriam melhores, teríamos menos problemas. Eu disse aqui ainda que você precisa entender que só satisfação, ou melhor, só quem pode te atender 100% nas coisas é Deus. Nem todo mundo pode lhe atender. Cuidado com essa visão das pessoas, não crie muita expectativa não. Seja mais pé no chão. E agora eu vou concluir esse ponto lhe dando esse caminho que você deve caminhar para restaurar os seus relacionamentos. Orar. Antes de falar com a pessoa, fale com Deus. Ou Deus vai mudar a pessoa ou vai mudar o seu coração. E eu vou concluir agora mostrando que o apóstolo Tiago, ele nos diz que muitos conflitos surgem por falta de oração. A gente esquece de apresentar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente esquece de pedir a Deus que Deus faça um filtro e não deixe se aproximar da nossa vida qualquer pessoa. A gente esquece de fazer essa oração. Vez por outra eu estou orando, diz Jesus, evita. E sei que as pessoas que chegam perto de mim é providência de Deus. Deus vai me ensinar. Deus vai me ensinar uma lição com o problemático, com o difícil. Eu não posso descartar as pessoas. A vontade é descartar. A vontade é dizer parte daqui, desaparece. Isso é o homem antigo. Isso é o homem imaturo. Isso é o homem carnal. Mas o homem espiritual precisa vencer. E eu encerro lendo Tiago capítulo 4, mostrando que de onde vem essas raízes de conflitos. E diz assim, palavra de Deus, Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, Tiago está dizendo, vocês estão se matando aí, é porque está tudo pela carne. Tudo com fantasia, que é crente, e na verdade, vocês estão cheios de desejos que faz com que vocês invejem os outros. Eu estou lendo a Bíblia. Que cobicem, que matem para alcançar o que vocês querem. E mesmo assim, vocês não alcançam o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Esse não pedem aqui vocês não têm, porque vocês estão bloqueando a bênção de Deus na vida de vocês. É uma contenda triste. É uma falsidade triste. E não vai ter não. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Talvez você ache estranho esse meu jeito de pregar, mas eu só tenho esse jeito mesmo, paciência. Mas é a Bíblia, eu não estou fantasiando nada, não estou tirando da minha cabeça não. Feche essa brecha na sua vida, se esforce, se vire. Ore mais, tenha experiências com Deus. Você não vai ser abençoado dessa maneira. No mínimo você precisa lutar, porque se Deus encontrar você lutando para deixar seu coração limpo, vencer esses obstáculos, Deus tem a paciência todinha do mundo com você e vai lhe abençoar. Agora ficar simplesmente emburrado, murmurando, querendo lançar destruição sobre a outra pessoa porque você tem algum problema no relacionamento, isso é atrair maldição para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não perca a mensagem de amanhã, eu vou concluir essa palavra. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Se você aprendeu com essa palavra, diga amém